Olá, venho mais uma vez através desse vídeo para compartilhar mais uma porção do Evangelho do Reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma palavra de fé e de esperança para o teu coração. Mais uma vez eu agradeço ao Senhor, agradeço a Deus por mais essa oportunidade que Ele está nos dando de poder fazer mais um vídeo, produzir mais um vídeo, com uma única intenção, uma única motivação, para que o Evangelho do Senhor ele venha se espalhar, para que o Evangelho do Senhor ele continue, a ser semeado e que ele venha transformando vidas, que ele venha transformando famílias, porque eu creio no poder da palavra de Deus, eu creio no poder dessa palavra. A Bíblia vai dizer que a nossa fé ela vem pelo ouvir, e quando a gente ouve a palavra de Deus, a palavra de Deus ela é poderosa para nos transformar, para nos salvar, ela é poderosa para transformar a nossa mente, para curar nossas emoções. A palavra de Deus é poderosa para nos restituir. A palavra de Deus é poderosa para nos dar clareza para a nossa vida e dar direção para a nossa vida. A palavra de Deus ela é consolo, a palavra de Deus ela nos conforta, a palavra de Deus ela nos instrui. Há conselhos na palavra de Deus. A palavra de Deus ela é poderosa, E eu creio no poder dessa palavra. Eu não estou falando aqui de um evangelho ou de uma palavra de Deus só por falar. Não estou falando isso só por falar. Eu estou falando em algo que eu creio, em algo que eu acredito, em algo que eu tenho experimentado na minha vida, em algo que eu tenho vivido, E a Bíblia vai dizer num salmo, Tem um salmo na palavra de Deus que vai dizer assim: provai e você vai ver que o Senhor é bom, Então a questão não é só você ter conhecimento das Escrituras, A questão é você experimentar de Deus nas Escrituras, experimentar do Senhor, experimentar da sua bondade, experimentar da cura e da restauração, experimentar da presença dele, da vontade dele, Isso é poderoso, isso que dá senso de propósito para a nossa vida. É isso que nos dá esperança, diante de um mundo tão conturbado ao qual nós vivemos, Um mundo onde é somente guerra, rumor de guerra, um mundo onde até as próprias potências mundiais, os próprios governos, mundiais de todas as nações sempre estão em conflito, Sempre trazendo uma insegurança, sempre trazendo medo, sempre trazendo um sentimento de angústia, um sentimento ruim para o coração de muitos. Mas a Bíblia, ela é o poder de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é uma palavra que nos dá esperança. Ela fala de um Deus que tem o governo dos céus e da terra. Ela fala de um Deus que o reino dele é o único Deus inabalável. A palavra de Deus fala do reino de Deus, que é um reino que nunca terá fim. Aleluia, glória a Deus. Passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras, diz o Senhor, não passarão. Amém? E eu creio no poder dessa palavra. Eu quero compartilhar uma palavra com você que vai dar um tempo, vai ter um tempo para ouvir o Evangelho. A minha oração é que essa palavra ela venha transformar a sua mente. A minha oração é que essa palavra ela venha trazer cura para a tua alma, que ela venha trazer cura para as suas emoções. A minha oração é que essa palavra venha trazer direção para a tua vida, direção para a tua casa, direção para a tua família. Amém? Essa é a minha oração. A minha oração é que dentro dessa palavra você tenha um encontro verdadeiro com Jesus. Que dentro dessa palavra, a minha oração também é que você tenha direção para a tua vida. Amém? Essa é a minha oração. Amém? Vamos meditar na palavra? Vou compartilhar aqui uma palavra que está aqui no Evangelho de São Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 22 em diante, Me dê tua atenção, a palavra que eu vou compartilhar essa manhã, com o teu coração. Ela é uma palavra que veio do próprio Senhor, amém? Foi o próprio Senhor Jesus que deu essa instrução, que passou esse ensinamento. E eu vejo essa palavra como um despertador. Eu vejo Jesus usando essa palavra como um despertador. É uma palavra para nós estar
examinando o nosso coração, é uma palavra para nós estar examinando os nossos caminhos, as nossas escolhas, amém? É uma palavra de salvação, é uma palavra de despertamento, amém? Então, que você não venha ouvir a minha voz, mas a minha oração é que você venha ouvir a voz do Senhor através da minha vida, amém? Que você venha ouvir a voz dele através da minha vida e através das Escrituras. Jesus vai dizer, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me obedecem, amém? Então, eu fico com essa palavra nessa manhã, e essa é a minha oração para aqueles que vão compartilhar esse momento aqui. Lucas 13, versículo 22, palavras do Senhor Jesus, palavras do Salvador. Me dê atenção. Mais à tarde, seguiu Jesus a percorrer muitas outras cidades e povoados, ensinando e caminhando em direção a Jerusalém. Foi quando alguém lhe indagou, alguém lhe perguntou, Senhor, haverão de ser poucos os salvos? E ele lhes exortou, esforçai-vos por adentrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro, eu vos afirmo, que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. Quando o proprietário da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começar a bater e a exclamar, Senhor, abra-nos a porta, e ele contudo vos responderá, não vos conheço, nem sei de onde vocês são. E vós vão insistir e vão dizer, comíamos e bebíamos reclinados ao redor da tua mesa, e pregavas em nossas ruas, e o Senhor pregava em nossas ruas. No entanto, ele vos afirmará, não vos conheço, tampouco sei de onde sois, de onde vocês são, né? Retirai-vos para longe de mim, vós todos que viveis e praticais a maldade, né? Ou praticais o mal, né? É uma palavra, como eu falei, é uma palavra para nossa reflexão, é uma palavra para nós estar nos examinando, principalmente você que vai ouvir essa palavra, e você é um cristão, e você um dia entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você que crê que Jesus é o Filho de Deus, você que crê que Jesus levou sobre ele, né, todas as suas enfermidades, levou sobre ele todos os seus pecados, todas as suas iniquidades, transgressões, todas as suas rebeldias, né? E através dele você tem acesso a Deus, e através do sacrifício dele você tem salvação eterna, né? Para você que um dia entregou a sua vida ao Senhor Jesus, né? Você que faz parte de uma igreja, você que se intitula um religioso, né? Essa palavra é para nós, amém? Essa palavra é para nós. Se você não tem um contato com o Evangelho, se você não aceitou a Cristo ainda como seu único e suficiente Salvador, através desse vídeo pode ser também uma oportunidade para você ter um encontro verdadeiro com o Filho de Deus, né? Só Jesus pode nos salvar, né? Nós somos aceitos na presença de Deus. As nossas orações são aceitas na presença de Deus, somente por intermédio da pessoa de Jesus. Somente por intermédio da pessoa do Filho do Eterno, do nosso Salvador, do nosso Remidor. Aleluia, né? Glória a Deus. A Bíblia vai dizer no versículo 22, mais tarde seguiu Jesus a percorrer muitas outras cidades e povoados, né? A Bíblia vai dizer que Jesus, né, quando ele estava exercendo o seu ministério, que foi, né, exercido por 3 anos, né? A Bíblia fala que Jesus se movimentava, né? Naqueles dias não havia carro, não havia, né, aviões, enfim, né? Eles caminhavam, eles iam a pé de cidade em cidade, né? Para viajar, para negociar, né? E Jesus com seus discípulos se movia também, né, de a pé, né, andando, né, com seus discípulos. E a Bíblia vai dizer que ele de cidade em cidade e de povoado em povoado, cumprindo a sua missão. E naqueles dias, qual era a missão de Jesus? Pregar o evangelho do reino. A Bíblia vai dizer que quando Jesus começa a pregar o evangelho, a mensagem de Jesus é só uma: arrependei-vos, porque é chegado um novo tempo, o tempo do reino de Deus. Essa era a pregação de Jesus. Se arrependam,
porque é chegado um novo tempo, e o tempo da manifestação do reino de Deus. Essa era a pregação de Yeshua, de Jesus. E ele pregava isso, né? Ele instruía sobre isso. A necessidade do arrependimento, a necessidade do perdão de Deus. Aleluia, glória a Deus. E ele ia para os povoados, né, em cidades, pregando esse evangelho, acompanhado de sinais e maravilhas. Aleluia, glória a Deus. Né? Ele manifestava libertação, ele manifestava cura, ele manifestava restauração e até ressurreição, né? Qual que era a missão principal de Jesus, né? Aqui, né, no livro de Isaías, né, capítulo 61, versículo 1, né, diz assim a palavra do Senhor: essa era a missão de Jesus. Jesus, quando ele ia nas cidades, nos povoados, né, e ele ali ia instruindo acerca do reino de Deus, ele ia se movendo e revelando a revelação da Torá àquele povo judeu, né? Ele fala aqui, ó: eis que o Espírito de Yahvé, do soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar boa nova aos pobres. Então ele ia de cidade em cidade, de povoado em povoado, anunciando as boas novas. E qual que eram essas boas novas? Arrependei-vos, porque é chegado um novo tempo, o tempo do reino de Deus. Essa era a pregação de Jesus. Porque o Senhor me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, e também me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, e também para proclamar liberdade aos cativos, e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão. Aleluia, glória a Deus. Essa era a missão de Jesus dentro dos 3 anos do seu ministério, até ele chegar na cruz, onde ele vai falar aquela palavra, declarar aquela palavra: está consumado, né? Então Jesus vem para esse tempo. Jesus vem, né, como um cordeiro, né, imaculado. Jesus não havia pecado nele, né? Jesus nasceu com um propósito. E qual que é o propósito do Senhor Jesus? Fazer a vontade de Deus, cumprir toda a justiça de Deus. Qual que é o propósito, a missão maior de Jesus? Salvar a alma dos perdidos, né? Qual é a missão e o propósito eterno de Jesus? Morrer naquela cruz, né, por mim e por você. Morrer naquela cruz, né? Ele morreu naquela cruz por toda a humanidade. Todo o pecado, toda a iniquidade, transgressão do mundo veio sobre a pessoa de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então essa era a pregação de Jesus, essa era a movimentação de Jesus. Ele ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, apregoando as boas novas, dizendo para aquele povo: ei, se arrependam, porque agora é chegado o novo tempo, o tempo do reino de Deus. Deus vem agora para salvar, Deus vem agora para dar uma oportunidade ao homem de salvação eterna. Deus vem agora dar uma oportunidade para o homem se arrepender dos seus pecados, da sua rebeldia, das suas iniquidades, das suas transgressões, e poder alcançar uma vida eterna, e poder agora alcançar paz com Deus. Aleluia, glória a Deus. E aqui vai dizer no versículo 22, mais tarde seguiu Jesus, percorrer muitas outras cidades, né, e povoados. E o que ele fazia, que eu acabei de dizer, né? Isaías 61 fala, né? Ensinando, aleluia, glória a Deus, ensinando o caminho, né? Ensinando e caminhando em direção a Jerusalém. Então ele ia ensinando, ele ia instruindo, né? Jesus não parava, Jesus ele ia ensinando e se movimentando, ensinando e se movimentando, porque Jesus tinha uma direção. Jesus, ele sabia quem ele era. Jesus tinha identidade. Jesus sabia que ele era o Filho de Deus. Jesus tinha convicção do seu chamado, do seu propósito. Aleluia, glória a Deus. E ele tinha direção, e o alvo era Jerusalém. O alvo era a cruz. O final de toda aquela movimentação dele era a cruz. Enquanto não chegava o tempo da cruz, ele estava ali no meio, como uma luz. Porque ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. Isaías 61 acabou de ver, ele veio para trazer luz em meio às trevas. Ele veio para trazer clareza em meio a um mundo de incerteza, em meio a um mundo que não havia naqueles dias mais esperança. Porque o povo judeu naqueles dias estava debaixo de uma opressão, né, romana. Estava debaixo de um governo romano.
Aleluia, glória a Deus. E essa era a movimentação do nosso Salvador. Ele estava andando ali trazendo luz, ele estava ali trazendo ensinamentos, libertando pessoas de demônios, libertando pessoas da religiosidade. Ele estava ali transformando mente de pessoas. Ele estava ali semeando esperança no coração daquele povo. Essas são as boas novas. Ele estava esperando, ele estava pregando, ensinando esperança, trazendo clareza, trazendo direção para aquele povo. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus, ele se movia em direção a Jerusalém. Ei, me dê tua atenção. Quem tem vida com Jesus, quem tem vida com Deus, tem direção. A pessoa que está sem direção é porque ela não está com a vida em Deus. Jesus vai dizer, eu sou a porta. Me dê atenção. Ele é a porta. Ele é a porta de salvação. Ele é a porta da misericórdia. Ele é a porta da compaixão de Deus. Ele é a porta. Versículo 23. Quando ele estava nesse movimento, ensinando, curando, libertando, pregando o ano aceitável do Senhor, apregoando o arrependimento, dizendo que estava chegando o tempo do reino de Deus se manifestar, foi quando alguém lhe indagou, versículo 23, alguém lhe indagou e fez uma pergunta, ele me dê tua atenção, olha a pergunta que fizeram para ele: Senhor, haverão de ser poucos os salvos? Alguém faz essa pergunta para Jesus: Senhor, vão ser poucos aqueles que vão ser salvos? Versículo 24, e lhes exortou. Quando alguém faz essa pergunta para Jesus, Jesus vem com uma palavra de exortação. Jesus vem com uma palavra para chamar a atenção daqueles que estavam ao redor dele naqueles dias. E olha que foi a palavra dele: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Essa foi a palavra a eles. Ei, se esforcem. Vocês que estão perto de mim, vocês que estão me seguindo, vocês que estão ouvindo meus ensinamentos, vocês que estão ouvindo a minha instrução, vocês que estão perto de mim, a palavra para vocês é: se esforcem para entrar pela porta estreita. Aleluia, glória a Deus. Olha o que ele vai dizer no 24. Pois eu vos asseguro, eu vos afirmo, que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. Ele está dizendo para aqueles que estão andando perto dele: vocês que estão aqui, estão tendo essa oportunidade, vocês que estão tendo esse interesse, meu Deus, estão tendo interesse de me ouvir, estão tendo interesse de ouvir os meus ensinos, estão tendo interesse na minha pessoa, estão tendo interesse no que eu estou pregando, no que eu estou ensinando. Vocês que querem uma vida com Deus, vocês que creem na pessoa de Deus, vocês que querem obedecer a Deus, vocês que querem salvação, vocês que querem uma esperança, para vocês a palavra é: se esforcem para entrar pela porta estreita. Pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas poucos conseguirão. Por que Jesus falou essa palavra? Porque o Senhor Jesus trouxe essa reflexão para aquelas pessoas que estavam ao redor dele naqueles dias. Porque Ele é a porta. Quando você vem até a Jesus e você crê que Ele é o Filho de Deus, e você crê que só Ele pode salvar você, e você deixa Ele entrar na sua vida, e você confessa a Ele como seu único e suficiente Salvador, você passa pela porta que é Ele, porque Ele diz em sua palavra: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Então você passa pela pessoa de Jesus. Mas depois que você passa pela porta da salvação, há um caminho para mim, para você trilhar. Então eu passo pela porta que é Ele. Ele é a salvação. Ele é a porta de acesso do reino. Eu tenho que crer quem Ele é. Eu tenho que acreditar. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Eu tenho que me arrepender das minhas iniquidades e transgressões. E eu passo por essa porta porque eu estou dizendo para Ele: eu quero uma mudança de vida, eu quero uma transformação de vida, eu quero ser salvo, eu quero ter comunhão, eu quero ter relacionamento com o Senhor e com o Pai, com Deus. Você começa a trilhar um caminho, e me dê atenção: Jesus é a porta, e o caminho é o Evangelho, o caminho é as Escrituras, o caminho é a palavra de Deus, aleluia, glória a Deus. O caminho é os ensinamentos dEle, as instruções dEle, é os conselhos dEle.
Aleluia! Não é só eu passar pela porta. Eu passo pela porta, agora há um caminho estreito para me caminhar. E por isso que ele falou, se esforce. Porque muitos procurarão entrar e poucos vão conseguir. Então eu vou para o caminho que é o Evangelho. Eu começo a meditar nas Escrituras, me deto atenção, eu tenho que me esforçar, eu tenho que ter interesse, eu tenho que querer, eu tenho que desejar, eu tenho que almejar isso, é isso que ele está dizendo. Se esforcem. E você começa a entrar na palavra, você começa a absorver o Evangelho vai começar a transformar a nossa mente, o Evangelho começa a transformar a sua mente, o Evangelho começa a transformar, alinhar o teu caráter, o Evangelho começa a moldar a tua vontade, a vontade de Deus, você começa a entender e compreender a vontade de Deus, o Evangelho começa a levar você num caminho de santificação, um caminho de transformação interior. Porque quando a gente aceita Cristo, o nosso espírito é recriado, porque é o nosso contato com Deus. Mas a nossa alma começa a passar num processo de transformação. A nossa alma começa a passar pelo processo de transformação. E a nossa alma está a nossa personalidade. A nossa alma somos nós. É a nossa essência. É onde a nossa mente atua, onde as nossas emoções atuam, é onde as nossas vontades atuam. O Evangelho começa a nos transformar conforme a imagem de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Porque Jesus está dizendo, muitos procurarão entrar, mas poucos vão conseguir. Vamos fazer uma análise aqui, uma reflexão. A igreja está cheia de gente. Tem muita igreja espalhada pelo mundo. A igreja, o título igreja cresceu. Cresceu. E nós não estamos falando aqui de uma religião, né? A igreja cresceu, muitos estão dentro da igreja fazendo campanhas, estão ali todo domingo, uma vez por semana, estão ali fazendo uma campanha, fazendo uma novena, né? Estão ali muitas das vezes buscando a Deus, eles estão ali buscando a Deus, né? Mas não deixa o Evangelho transformar a sua vida. Porque a questão não é só eu ir para dentro de uma igreja, a questão não é eu só ter uma religião, eu defender uma religião. A questão é eu deixar o Evangelho me transformar. Esse é o caminho estreito, a transformação que o Evangelho quer fazer em mim. Aleluia! Porque qual que é o maior propósito do Evangelho? É transformar a imagem de Cristo. É eu ter a mente de Cristo. É eu ter os sentimentos de Cristo. E qual que é os sentimentos de Cristo? Qual que é os sentimentos dele? Obediência total ao Pai, rendição total a Deus. Não é mais a minha vontade, é a vontade dele operando em mim. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável, a vontade dele é santa, a pureza na vontade dele. Não há maldade na vontade dele. Então o Evangelho começa a transformar a minha vida. Esse é o caminho estreito, mas eu tenho que me esforçar, eu tenho que querer, eu tenho que almejar e desejar isso na minha vida. Aleluia, glória a Deus. Essa é a porta estreita. Aleluia. O Evangelho vai me libertando do orgulho, da minha arrogância, da minha prepotência, do meu egoísmo, do meu egocentrismo. E ele vai substituindo isso por compaixão e misericórdia. Ele vai substituindo isso a minha submissão à vontade de Deus para a minha vida. Aleluia! Quem está entendendo esta palavra? Eu falei que é uma palavra para a nossa reflexão. Nós temos que nesses dias fazer uma reflexão realmente como está sendo a nossa caminhada com Jesus. O problema não é só eu estar numa igreja. O problema não é só eu participar da ceia. Tem que ter transformação na minha vida. Eu tenho que ver se realmente eu estou andando nesse caminho estreito. Eu tenho que ver realmente se está tendo uma mudança na minha vida. Uma mudança nas minhas vontades, uma mudança nos meus pensamentos, uma mudança nas minhas emoções. Está havendo uma mudança em mim. Se cada dia que passa eu estou parecendo mais com Cristo. Essa é o propósito do Evangelho. Nos transformar a imagem de Cristo. Eu que estou falando, é a Bíblia que ensina isso. Olha que Jesus vai dizer, eu afirmo que muitas pessoas vão procurar entrar e não conseguirão.
Mas por que não conseguirão, Jesus? Porque não tem esforço, porque não se esforçam. Porque muitos querem trazer Jesus para dentro da sua vontade. Muitos querem trazer Jesus somente para curar as suas dores, para curar as suas emoções, para restaurar os seus casamentos, para abrir uma porta de trabalho, para não faltar dinheiro, para dar casa para ele, para dar carro para ele. Ei, não é essa a proposta do Evangelho. Mateus 6,33 está escrito: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso é porta estreita, vírgula. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. Deus cuida da natureza, Deus sustenta os animais, não vai sustentar nós. Não vai dar de comer a nós, não vai dar dignidade a nós. Aqueles que lhe obedecem. Aqueles que se esforçam em entrar pelo caminho estreito. Aqueles que deixam o Evangelho transformar a sua mente, não anda mais na mentalidade desse mundo consumista, desse mundo egoísta, desse mundo egocêntrico, onde quer Deus, você tem que ser senhor de você, é você que decide por você. Nós caímos lá no Éden, o homem caiu no Éden, o homem se apartou de Deus, a maldade entrou no coração do homem, e nós somos carentes de salvação. Nós dependemos de salvação e só Deus pode nos salvar. Só Jesus pode nos salvar. A religião não vai salvar ninguém. Eu fazer boas obras não vai me salvar. O que vai me salvar é a minha fé no Senhor. O que vai me salvar é eu andar aqui no caminho estreito. Esse é o caminho estreito que Jesus está dizendo. É eu vindo e praticando. É eu vindo e me esforçando e praticando. É eu vindo e esforçando e vivendo o que está escrito. Esse é o caminho estreito. Muitos estão procurando entrar. Jesus falou que poucos vão conseguir. E me dê tua atenção. É palavras de Jesus. O que me deixa com temor é que a palavra do Salvador que eu estou falando aqui foi o Senhor que instruiu. Foi Ele que liberou essas palavras. Como que está a sua vida? Como que está a sua fé? Muitos vão fazer a obra de Deus, mas naquele dia vão ser rejeitados por Ele. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. Porque não adianta eu receber dom, não adianta eu receber um nome, eu receber título. Não adianta eu querer aparecer se eu não estou andando no caminho estreito. Se eu não estou deixando essa palavra me moldar, me transformar, me curar. Se eu não estou deixando essa palavra me levar a um lugar de submissão a Ele. E não é fácil, por isso que Jesus falou para se esforçar. A gente tem que se esforçar. Olha o que está escrito, versículo 25. Olha o que ele vai dizer. Quando o proprietário da casa tiver levantado e fechado a porta. Quem que é o proprietário da casa? O proprietário da casa é Deus. Quem que é o dono de tudo? É Deus. Ele que criou, Ele é o dono. Ele tem um governo sobre tudo. Jesus está dizendo, um dia o proprietário vai se levantar, ele vai se posicionar, e me dê tua atenção, e vai fechar a porta. Que porta é essa? A porta da salvação. Vai chegar um tempo que ele vai se levantar e vai fechar a porta. Em outras palavras, não vai ter mais oportunidade. Porque até as oportunidades de Deus têm limite. Me dê tua atenção, porque o Deus que eu falo aqui é um Deus de ordem, é um Deus de decência, que vela pela sua palavra para cumpri-la. Vai chegar um dia que ele vai fechar a porta. E olha que Jesus falou, versículo 25. Quando o proprietário da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós, olha que ele diz, e vocês, do lado de fora, começaram a bater e clamando, Senhor, abre-nos a porta, nos salva. Ele, contudo, vai responder, não vos conheço, nem sei de onde vocês são. Você sabe o que significa essa palavra, não vos conheço? Ele está dizendo assim, eu não tive relacionamento com você, você não se esforçou em ter relacionamento comigo. Você não teve relacionamento com a minha verdade. Você não teve relacionamento com as minhas ordens a teu respeito, com os meus mandamentos em respeito a você. Você não se esforçou em me conhecer.
Você quis conhecer uma igreja, você quis conhecer uma comunidade. Você quis que sempre viesse a satisfazer a tua vontade, teu desejo egoísta. Mas você nunca se deixou entrar pelo caminho estreito. Você não deixou o meu evangelho, a minha palavra te moldar, te transformar. Então eu não te conheço de onde você é. Porque do meu reino você não é. Do meu reino você não pertence. Você não pertence ao meu reino. Porque tua vida não condiz com a cultura do meu reino. O teu caráter, o teu modo de vida não condiz com a pessoa que tem acesso ao meu reino. Da onde você é? Eu não te conheço. Ei, Deus, Jesus está dizendo que o próprio Deus vai falar isso para muitos. É forte essa palavra. É tempo de nós estar nos examinando. É tempo de nós estar olhando para dentro de nós. Se você é um obreiro, se você é um pastor, eu não sei quem que você é. Ou você é realmente uma pessoa normal, eu não sei quem você é. Vai chegar uma hora que o dono da casa vai se levantar e vai fechar a porta. E quando ele fechar, lá em Apocalipse vai dizer, a porta que Deus abre, ninguém fecha, mas aquele fecha, ninguém vai conseguir abrir. Ninguém abre, aquele fecha. Versículo 26. E vós vão insistir. Jesus falou, vocês vão continuar insistindo. Muitos naquele dia vão continuar insistindo a ele. Comíamos e bebíamos reclinados ao redor da tua mesa. E o Senhor pregava nas nossas ruas. No entanto, ele vos afirmará, não vos conheço, tampouco sei de onde vocês são. Retirai-vos para longe de mim, vós todos que viveis e praticais o mal. Me dê tua atenção. Olha que muitos vão dizer naquele dia, comíamos e bebíamos e nos reclinamos ao redor da tua mesa. Aqui está falando de cristão, está falando de crente. Pessoas que frequentaram uma igreja. Pessoas, às vezes, foram até um obreiro dentro de uma igreja. Fizeram, entre aspas, a obra de Deus. Aqui é pessoas que ouviram o evangelho. Aqui é pessoas que ouviam as pregações, que recebiam orações. Aqui está falando de pessoas religiosas. Comíamos e bebíamos. É forte. Ao redor da tua mesa, o Senhor pregava nas nossas ruas. Mas olha o que ele vai dizer. No entanto, ele vos afirmará, ele vai afirmar, ele vai dizer, vou repetir, não vos conheço, tampouco não sei de onde vocês são. E olha o que ele vai dizer, retirai-vos para longe de mim, vós todos que viveis e praticai o mal. Vocês tiveram uma vida de mal, vocês comeram da mesa, vocês comeram da presença, vocês foram para culto, vocês fizeram campanha, vocês foram para monte e fizeram tantas coisas, mas o principal vocês não fizeram. Não entraram pelo caminho estreito, não deixaram o meu evangelho transformar e mudar a vida de vocês. Vocês não tiveram relacionamento comigo. Vocês não me obedeceram. Vocês não deixaram o meu evangelho transformar a mente de vocês, transformar o caráter de vocês. Vocês não se permitiram me conhecer. Porque quanto mais você conhece ao Eterno, mais você é transformado. Quanto mais você o conhece, mais você entra no lugar de santificação, no lugar de pureza. E deixa eu falar, e não é fácil. Nesse processo tropeçamos e caímos, nós precisamos permanecer e precisamos perseverar. Por isso que Jesus falou, se esforcem. Se esforcem por entrar pela porta estreita. Se esforcem, essa é a palavra para mim e para você dentro desse vídeo. Me perdoa se esse vídeo vai ficar longo, mas é uma palavra que o Senhor tem colocado dentro do meu coração e eu entendi que era para me fazer esse vídeo, porque essa palavra precisa chegar no coração e na vida de alguém. Não sei aonde vai chegar, mas examine a tua vida, examine a tua religiosidade, examine os teus caminhos nesses dias. Vai chegar um tempo que a porta vai fechar. Não gaste uma vida presa na religião, uma vida presa na sua vontade, uma vida presa na mentalidade desse mundo. E naquele dia você ouvir essa palavra, não te conheço, você não faz parte do meu reino. Você comeu, você bebeu, você fez muita coisa, você cantou, você teve oportunidade. Mas você não se deixou ser transformado pelo caminho estreito.
Você até foi até a porta, mas você não passou o processo depois da porta, que é esse processo de transformação do nosso homem interior. Não é fácil, dói. Não é fácil renunciar a pecado. Não é fácil renunciar a coisas, às vezes coisas até boas aparentemente aos nossos olhos. Não é fácil renunciar a nossa vontade, não é fácil renunciar ao nosso querer. Não é fácil. Mas precisa um esforço. Eu preciso querer, eu preciso ter interesse de querer entender e compreender isso. Se eu quiser salvar a minha alma. Há uma palavra de esperança.